Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Viver Mais e Melhor. Nós acreditamos que viver mais não é o suficiente. Viver mais e melhor. Por isso, hoje, nós traremos um episódio para falar sobre audição e como a audição impacta no envelhecimento. Olá, eu sou George Vasconcelos, eu sou cirurgião, dentista, e nós trouxemos hoje aqui uma equipe de primeira linha que vai trazer informação para você de ponta. Nós vamos sair daqui hoje experts em audição e vamos entender o porquê que a audição é tão importante para um envelhecimento saudável. Eu sou Josiane Araújo, sócia fundadora do Clube de Terapia, um espaço criado para envelhecer bem, de forma ativa, acolhedora e cheia de propósito. Aqui nós acreditamos que envelhecer não é só viver mais, é viver melhor. Por isso nós vamos tratar de um tema extremamente importante, que é a audição. Pois bem, trouxemos hoje 3 grandes especialistas. Eu gostaria que vocês fizessem a apresentação cada um da sua profissão, sua especialidade, por favor. Doutor Sandro, começando. Olá, meu nome é Dr. Sandro Coelho, eu sou otorrinolaringologista, eu sou chefe da equipe de implante coclear da Clínica Centro de Otorrino e médico concursado do Hospital Universitário Walter Cantídio. Nós já trabalhamos especificamente com audição, implantes cocleares e reabilitação, né, das perdas auditivas há mais de 15 anos. Vou passar agora a palavra aqui para a Marianita. Meu nome é Marianita Vale, eu sou fonoaudióloga, especialista em audiologia. Trabalho com reabilitação auditiva, acho que desde que eu nasci, porque minha mãe era fonoaudióloga e também trabalhava com reabilitação auditiva. Então, eu trabalho com aparelhos auditivos, com implante coclear, sou da equipe de implante coclear, sou fonoaudióloga responsável pelos ajustes, que chama mapeamento dos implantes. E trabalho tanto no centro de otorrino, como também faço alguns atendimentos também pelo SUS, no NUTEP. Eu sou Gisele Collier, neurologista, fiz especialização em geriatria, em cuidados paliativos e estou fazendo também especialização em dor. Trabalho com idosos há 20 anos, 21 anos aproximadamente, né? Principalmente na área de neurocognição e distúrbio do movimento. Muito bem. Nós vamos iniciar esse processo conversando primeiramente com o Dr. Sandro com relação à questão da audição, ok? Sandro, aqui no Clube de Terapia nós temos idosos numa faixa etária média de 80 anos. E a gente percebe que o idoso ele vai perdendo mesmo a capacidade de ouvir ao longo do tempo, mesmo que não seja patológico, né? E a gente sabe que isso tira o idoso do campo social. Ele começa a ficar depressivo, ele começa a não participar de conversas, e isso traz uma série de problemas que a gente tem detectado aqui no clube. Então a gente trouxe essa equipe maravilhosa para falar exatamente sobre isso, né? Como que isso começa, o que é patologia, o que não é, o que é normal, o que não é. E eu gostaria que você começasse essa conversa dizendo para a gente o que você entende com relação ao envelhecimento e à audição. O que as pessoas precisam entender é que você começa a perder a audição desde o momento que você nasceu. Nós ouvimos desde 20 Hz até 20 mil Hz, que é um som bastante agudo que praticamente só cachorros e gatos ouvem. Então, um bebê de 1 ano tem uma audição extraordinária. À medida que ele faz 5, 10 anos, ele começa a não conseguir ouvir esses sons muito agudos. Só que são sons que não têm a menor importância para nós em termos de comunicação e de compreensão do mundo. À medida que você vai chegando 20, 30, 40, essas frequências mais agudas, elas vão desaparecendo da nossa audição, mas a gente não percebe. Quando você vai chegando nos 40, 50, dependendo da sua genética e da vida que você levou até lá, exposição a ruído, uso de medicamentos, aí você começa a atingir frequências importantes. Você vai entrando ali no campo que a gente faz a audiometria, o exame da audição, entre 250 e 8 mil. Ou seja, vai começar a aparecer no exame de audição alguma alteração, que não significa ainda que vai comprometer a comunicação. Okay. Mas a gente vai seguir envelhecendo, né? A gente espera chegar lá. Né? Diz que envelhecer não é muito bom, mas a outra opção é pior. Né? Eu também acho. Então vamos lá, vamos seguir envelhecendo, que é a melhor opção. Vamos envelhecer com saúde, né? Com certeza. Bem, como foi dito. Então, quando
você vai perdendo frequências nobres, que a gente chama, que é ali da área da fala, de 500 a 2000, né? Aí você já começa a não compreender algumas palavras, né? Principalmente as de som mais agudo, porque isso começa do agudo, né? O Sim. grave ele está mais preservado porque ele está mais lá dentro na cóclea, lá no ápice. Sim. Então, todas as agressões que a gente sofre ao longo da vida chega menos lá, chega mais rápido nas frequências agudas, né? E qual é o problema disso? O problema é que você vai começar a ter uma dificuldade de entender o que está ouvindo, vai começar a ter um esforço mental maior para tentar conversar, e aí vem toda a questão social, né, de constrangimento, de estigma, porque as pessoas vão perceber que eu não estou conseguindo ouvir bem, eu vou fingir que entendi, e aí isso daí vai virando uma bola de neve, vai ficando cada vez mais complicado, vai cada vez mais constrangendo a pessoa, né? E ela tende a um isolamento social, a não querer participar das conversas, às vezes, quando ele pede para repetir, a pessoa fala mais alto, aí ele Se retrai. se retrai porque não queria chamar essa atenção, Isso. né? Então, a audição, ela é fundamental, porque nós somos seres sociais, nós precisamos estar nessa constante comunicação com as pessoas que a gente ama, né? Trocando ideias, trocando emoções, que isso é o que nos mantém vivos mesmo, né? Vivo no ponto de vista emocional, Aham. né? E à medida que você vai perdendo isso, e se você não dá a devida importância e acha, não, o idoso já tem uma tendência a querer viver mais ali no mundinho dele, né? Sim. Se deixar, ele se isola. Ele se deixar, ele se isola. E a audição é a nossa ponte de comunicação com as outras pessoas, tá? Marianita pode falar melhor do que eu sobre isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para Marianita. Complemento aqui. Pois não. É interessante essa fala do Sandro, porque não é só, você não perde só o som, né? Está dizendo o seguinte, que perde conversas, que perde momentos, perde participação com a família e que leva para esse isolamento perigoso, que é o que a gente observa muito aqui no clube de terapia. Isso é fato. Existe o estigma, né? Eu gosto de falar muito disso porque eu acho que esse é o ponto-chave que faz o idoso não querer ir atrás da solução, porque hoje tem solução para praticamente tudo, né? Isso aí eu vou deixar até a Marianita falar bem, que ela trabalha há muito tempo com aparelho auditivo, ela é de uma dinastia, né? Já vem da mãe dela. Quase isso. Não só minha mãe, minha tia, 10 anos mais Olha aí, velha ó, que a é minha uma mãe, dinastia. também era fono. Então, assim, é uma dinastia mesmo. Então, ela pode falar bem, ela tem esse contato diário com o idoso por conta da adaptação dos aparelhos, né, e tudo mais. E ninguém quer se sentir menos, ninguém quer se sentir, vamos botar entre aspas, deficiente, né? E esse estigma de que, se a pessoa vê que eu estou usando um aparelho, vai ver que eu não ouço bem, talvez seja a maior barreira, né? Entrave para Entrave. a adaptação do aparelho. E é interessante porque o óculos é uma prótese Era isso que também. eu ia falar. Eu não Mas vou falar, então, para não atrapalhar a sua fala. eu já ia dizer isso. Eu digo, olha, a gente vê muito assim no dia a dia. O paciente chega e faz assim: doutor, o aparelho é grande? Eu não trouxe hoje um, mas o aparelho, em média, hoje, um aparelho atrás da orelha, ele é desse tamanho assim. É um feijão. Aí eu pego o meu óculos e faço assim: peraí, vamos ver qual que é o grande. Qual que a senhora acha que é maior? É esse ou esse? Doutor, a gente bota um desse tamanho aqui, na frente do rosto, e quando a gente bota um desse tamanho atrás da orelha, a pessoa diz que é grande. Bom a gente poder falar sobre isso, né? Não é? Preconceito. Então, existe. Existe. Estamos aqui hoje, olha, com essa missão, né? De tirar, né? Desconstruir esse preconceito. Pronto. No caso da visão, né, aos 40 anos, Você já começa começa. a presbiopia. E aí todo mundo fica adiando, né? E esticando o braço. Né? Agora, uma pergunta, gente, sobre isso. É natural, com a idade, que a gente vai perdendo visão. E essa perda auditiva, onde que termina, né, a questão natural e onde começa o problema que precisa de investigação? Na realidade, assim, o que a gente precisa cuidar não tem uma idade determinada, porque você vê, tem crianças que nascem com deficiência auditiva, né? Então, a deficiência auditiva, ela permeia todas as faixas etárias,
Então, desde o bebê que nasce com deficiência auditiva, a criança que pode adquirir uma perda auditiva ou que pode ser uma questão genética, ou pode adquirir por conta de uma questão otológica, uma otite, alguma infecção, ou por questão de um trauma, ou porque tomou uma medicação ototóxica, ou, são N Mas motivos. o meu pai, por exemplo, tem 84 anos, Pronto, escuta muito É. bem. A estatística é a seguinte: na faixa dos 80, metade Já já tem não estão PI. ouvindo bem. É o Mas que tem a outra metade que está ouvindo normal. eu ia complementar, era isso, né? Que a faixa dos 40 tem a presbiopia e a faixa dos 80 tem a presbiacusia, né? Mas, por exemplo, muitas pessoas conseguem adiar a presbiopia até 43, 45, Consegui. né? Consegui até os É 40 isso mesmo, tô resistindo, né? E a presbiacusia da mesma forma, porque como você falou, né? Vai perdendo algumas frequências, mas a pessoa continua conseguindo se comunicar de alguma forma e vai adiando procurar É. ajuda, né? Eu brinco às vezes com os pacientes que eu digo assim, olha, quando o paciente diz assim, mas minha mãe escutou bem até os 90, eu digo, nossa, deve ser muito bom ser escolhido por Deus, né? Porque assim, Essa foi uma questão. não é bem. Nós temos protocolos, né? Na minha Uhum. área, por exemplo, que Sim. eu sou cirurgião dentista, a gente recomenda que o paciente faça retorno anual, pelo menos, para fazer uma revisão. No médico, você também recomenda que ele faça um retorno a cada 1 ou 2 anos para fazer uma revisão. Mas a gente não escuta falar de você fazer um retorno anual ou a cada 2 anos ou a cada 3 anos Nos na exames auditivos. fonoaudiologista ou no Otorrino. otorrino para fazer uma checagem se ele está escutando bem ou não, não é isso? Não. Talvez falte uma Mas recomendação existe. de protocolo, né? Existe. pra isso. Existe. A recomendação é: você passou dos 40 anos, você já deve fazer uma audiometria. Porque a perda, ela não é perceptível no início. Sim. E existe uma adaptação. À medida que você vai perdendo, você vai acostumando com aquele novo padrão de audição e você acha que aquilo ali é o normal. Tanto é que quando a pessoa faz o uso do aparelho auditivo, ela começa a o esse ar-condicionado faz barulho. Tem um passarinho aqui perto de casa que canta, eu nem sabia. Tem questões genéticas Tem, com associadas. certeza. Sim, Com certeza. sim. É uma soma de vários fatores, né? Então, por exemplo, se você tem história de perda auditiva na família, Sim. talvez seja interessante já fazer a audiometria com 30. Certo. Agora, se a sua família não tem histórico, você não sente nada, você faz a primeira ali na casa dos 40. Sim. Deu normal, você pode esperar 2, 3 anos, faz de novo. Você tem que interceptar, vamos dizer assim, a sua perda auditiva antes que ela se torne um problema. Certo. Porque a grande questão é, a gente não ouve com o ouvido. O ouvido ele é só o sensor, Transmissor. o transmissor. A gente ouve com o cérebro. Sim. E o cérebro ele é muito dinâmico. O cérebro ele não economiza espaço. Imagina que é uma pessoa que mora num apartamento pequeno. Então ela não pode se dar o luxo de ter um quarto sem utilidade. O cérebro é assim. Vamos dizer que ele tem as áreas dele das funções. Se uma função não está recebendo estímulo, a audição, por exemplo, ele, com o tempo, claro que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas com o tempo, se você não reabilita, aquela área ali vai ser utilizada para outra função. Aí lá na frente você resolve reabilitar porque a coisa ficou feia, já está difícil, Aí você não consegue. você já não tem mais aquela área para usar. Então a reabilitação não vai ser tão eficiente como se ele tivesse feito logo no início. Né? Entendido. Uma Então, das a coisas- prevenção, nesse caso, também é tão importante quanto ir ao cardiologista, Isso. né, ou ir ao dentista com Isso. frequência, fazer essa prevenção, então, é muito importante. A doutora pode falar um pouco? A gente pede, né, orienta que comece a fazer os exames auditivos por volta dos 40, por aí, 50, dependendo da família, do fator genético. Qual é o marco que para mim é importante na hora de, por exemplo, fazer uma indicação de um aparelho auditivo, né? Tem perdas muito leves que são em determinadas frequências, mas ainda não está, aquela perda ainda não está influenciando no reconhecimento de fala. Tem um teste que a gente faz que chama Índice Percentual de Reconhecimento de Fala, IPRF. No momento que eu tenho uma perdinha muito leve em determinadas frequências, mas o meu IPRF continua 100%, tudo bem. Até ali ainda dá para a gente segurar as pontas. Mexeu com o IPRF, está na hora de a gente tomar uma atitude. Por quê? Porque o cérebro já está perdendo a capacidade de entender. O som está chegando, faltando partes, e o cérebro já não consegue entender. E o agravante, como o Sandro falou,
A perda auditiva, geralmente, ela começa no som agudo. Por quê? Porque é a base da cóclea, né? O órgão sensorial da audição. Então, o grave fica lá em cima, o agudo aqui embaixo. Então, o agudo é quem sempre Ele tá mais começa, ele está exposto. mais exposto. Que é quem sofre mais. Só que o grave faz a gente ouvir. O agudo faz a gente entender. A grosso modo, a grande maioria das vogais são graves e as consoantes são agudas. Para eu entender a diferença de faca e vaca, eu preciso ouvir a consoante. Senão eu escuto só o a. E eu não entendo a palavra. Que é o que acontece. Às vezes você vê o paciente idoso e a presbiacusia, a característica da presbiacusia, uma perda em rampa, que é uma perda que cai agudo. O paciente idoso, você fala uma coisa, ele entende outra. Igual a velhinha da Praça é Nossa. Isso. E aí ela começa a Aí passar começa, fica, né? A pessoa ri, acha engraçado, a vovó tá trocando, a vovó entendeu errado. E a pessoa começa a se retrair. É. Por quê? Porque o agudo não está chegando e ela não está conseguindo ouvir consoante. Então, hoje, a grande dificuldade da gente é fazer o paciente entender que não é porque ele escuta que ele não vai usar aparelho. Eu brinco muito com os pacientes também, quando eles chegam para mim e fazem assim, doutora, eu não sei porque que o otorrino mandou botar um aparelho, porque eu escuto. Eu digo, pelo mesmo motivo que o oftalmo mandou botar um óculos, porque eu enxergo. Se eu não enxergasse, não adiantava botar o óculos. Se o senhor não ouvisse, Não adiantaria. não adianta, a gente ia fazer o implante, a gente passaria por implante. Então, assim, o aparelho é exatamente para corrigir aquela dificuldade que eu tenho na audição, como o óculos é para corrigir aquela dificuldade que eu tenho na visão. E olha os efeitos colaterais aqui, vou falar aqui um pouco do nosso universo, que a gente convive muito com os idosos e com os familiares. Muitas vezes o que a gente percebe é que o idoso não está ouvindo bem, e muitas vezes a leitura que a família faz é que há um desinteresse, e só não está ouvindo bem. E aí ele não participa das conversas, ele não reage, ele se isola, e aí traz o efeito colateral do desinteresse. Olha que grave isso, né? Quando não é, Comprometimento aí na qualidade de vida desse idoso. quando não é confundido com demência, Essa questão. né? Porque, assim, olha, ele tá... E a gente vai já chegar lá. É, O que acelera É. o processo aí para uma demência. Aí é demência de verdade. Você vai... A Josiane vai falar um pouquinho sobre o nosso público aqui no clube de terapia. Nós temos os pacientes, os clientes que são cognitivos e os não cognitivos, né? E a gente sabe que o cliente que não escuta bem, ele tende a ter um aumento dos sintomas e de tudo que acontece com a demência. E vice-versa, né? Algumas pessoas, alguns pacientes evoluem para a demência por deficiência auditiva. Acelera o processo, né? E quem pode falar melhor para a gente sobre isso é a Gisele, que é a nossa neurologista e especialista na área, né, doutora? Então, a gente sabe que a audição e demência têm uma ligação direta e que isso afeta no desenvolvimento do cérebro e na atrofia dele também. Então, a gente gostaria que a doutora trouxesse para a gente aqui essas questões atualizadas, né? O que é que a gente tem de concreto hoje que liga a demência à deficiência auditiva? O que é que a doutora pode falar para a gente? Bem, como os colegas introduziram, né, a audição é um órgão do sentido, né? E aquilo que coloca a gente em contato com o meio externo são os órgãos do sentido, visão, audição, paladar, tato, né? Então, a audição é um importantíssimo órgão do sentido. E já se tem documentado em estudos científicos robustos, né, que qualquer déficit sensorial, né, principalmente visão e audição, é fator de risco, né, que seria modificável, porque você pode tratar para declínio cognitivo, né? Então, assim, existe uma comissão, a comissão Lancet, que é feita pela a revista The Lancet, que é uma revista importante, uma publicação importante, né, dentro da medicina, que ela reúne vários especialistas e discutem quais esses fatores de risco que podem ser modificáveis para a demência, né? E a perda auditiva entrou pela primeira vez nessa lista negra, né, em 2017. Né? Então, em 2017, já foi identificado, né, através de estudos, que a perda auditiva contribui para o declínio cognitivo. O mecanismo em si provavelmente é multifatorial, pela questão de
todo mundo já colocou. Isolamento social, né? Maior risco de depressão. Depressão já é um outro fator de risco adicional para declínio cognitivo e demência, né? Então, assim, quando foi em 2024, né, que foi a última publicação do Lancet, foi identificado que a perda auditiva, junto com o LDL, que é o colesterol ruim, né, o famoso colesterol ruim, entram mais ou menos cada um com 7%, né, da contribuição para uma perda cognitiva, né? Então, assim, foram identificados 14 fatores de risco modificáveis: hipertensão, diabetes, né? O LDL colesterol alterado, né? Tabagismo, sedentarismo, né? Alterações do sono, e dentre elas, a perda auditiva contribui com 7%. Né, do agravamento do risco de desenvolvimento de demência. Se a gente fizer esse checklist, né, a gente reduz o risco de demência ou de agravamento de declínio cognitivo em 45%. Esse declínio, essa questão, ela também diz respeito ao paciente que tem a predisposição genética, por exemplo? Porque a gente sabe que tem paciente que tem predisposição genética ao Alzheimer, por exemplo, né? Aquele que já traz a tendência familiar e por acaso, se o declínio da audição também contribui para esse paciente, se ele vai desenvolver ou não desenvolver. Independente da causa, né? Independente se a causa da perda auditiva é genética ou foi uma medicação que ele precisou usar um antibiótico, que é ototóxico, né? Ou um quimioterápico, que seja ototóxico. Independente da causa, a perda auditiva em si, né, é fator de risco. Os dois grupos. Uma informação muito interessante desse último trabalho do Lancet, porque assim, até 2017 já tinha esse conhecimento da relação de perda auditiva com demência, porque assim, os pacientes com perda auditiva tinham maior incidência de demência do que os que não tinham perda auditiva. Conforme a gente falou aqui, 80 anos, metade tem, metade não tem. Então observava que na metade que tinha, a incidência de demência era maior do que na metade que não tinha. Mas o que não se sabia é que se você corrigia a perda auditiva, iria diminuir a probabilidade de demência. E o trabalho de 2024 mostrou isso, Você sabe com relação. principalmente no grupo dos que têm fator de risco. Então, Sim. o grupo dos que têm esses fatores de risco listados, os que fizeram a reabilitação auditiva, com aparelho auditivo, com implante coclear, com o que tivesse indicado, a incidência de demência diminuiu. Então, foi o primeiro trabalho que trouxe uma evidência mais robusta de que, se você tratar a perda auditiva, você está tratando Futuros problemas indiretamente ligados a à demência e o declínio cognitivo, né? Isso daí foi bastante importante, né? A gente ter essa informação, porque a gente tá vendo ali uma luz no fim do túnel, né? Um caminho para trazer mais qualidade de vida, né? Olha só, Pro e quando a idoso. gente traz as estatísticas, né? O Brasil está envelhecendo, cada vez vai ficando mais velho, então nós vamos chegar lá melhor do que a Se segunda Deus quiser. opção, né? E já entendemos que a perda auditiva tira a pessoa da qualidade de vida, se a gente vai viver mais, que a gente possa viver melhor, e que são fatores modificáveis, ou seja, existe diagnóstico, existe tratamento. Vamos focar nisso agora, vamos falar de como é feito esse diagnóstico e quais são os tratamentos hoje, modernos, atuais, que eu acho que esse tipo de informação é muito importante a gente trazer aqui e debater um pouco. Como os colegas colocaram, né, que tem mais ou menos um protocolo para fazer uma audiometria de base por volta dos 40, né? O profissional que acompanha o idoso, seja ele cardiologista, clínico, geriatra, neurologista, ele tem papel fundamental em perguntar, né? Se o idoso está mais repetitivo, perguntando mais a mesma coisa, porque é um sinal de que talvez ele não esteja entendendo, como a Marinita falou, né? Entendendo as palavras, né? Pode ser não. Isso, então assim, ele tá perguntando, você pergunta, fala uma coisa com ele, ele pede para repetir, né? Ou ele, Entendi errado. exato, entende trocado, uma palavra trocada, ou ele tá ficando mais isolado nas conversas, ficando mais calado, né? O comportamento, E, né? doutora, esse ponto de atenção é para a família, né? A família, Também, geralmente, porque aqui no clube, por exemplo, os idosos que chegam, a gente tem aqui uma variedade grande de perfis de idosos, inclusive idosos muito lúcidos. Mas praticamente 100% dos idosos que chegam através de alguém da família. Ele não chega sozinho.
Então, é um ponto de atenção aqui a se falar para o familiar, observar Isso. de como é que acontece, em que formato, com que frequência, porque aí é a possibilidade do diagnóstico, é quando existe o problema está na mesa. E geralmente é trazido pelo familiar, não é isso? E é muito comum, assim, numa roda de conversa, o idoso às vezes não tá entendendo, mas ele faz cara de paisagem, né? É. Sim, ele disfarça. É. E A aí, demência aqui no clube, o Alzheimer, diagnosticado, muitas vezes no jovem idoso, ele disfarça. Ele encontra uma estratégia de mudar o Exato. foco. Porque ninguém quer chamar atenção para coisa negativa, né? E aí, quanto mais você coloca, esconde o problema, menos ele aparece, Não é mais tratado. é acelerado dentro do tempo. principalmente se a pessoa tiver uma reserva cognitiva O alta, importante. né? Então, se for uma pessoa que estudou, leu muito, ou enfim, fez diversas coisas, né? E aí Vocês vão falando e eu vou confirmando aqui, tá? Porque o nosso universo é grande. Ele sabe disfarçar mais, né? Exatamente isso. que faça acontece, eles melhor, e aí o disfarçam. diagnóstico às vezes passa desapercebido por mais tempo. A família é fundamental porque o idoso às vezes não percebe que não está ouvindo, né? Igual a gente falou. Então, um sinal, por exemplo, é ele usar a televisão no volume muito alto, o rádio no volume muito alto. Para ele, aquele volume ele tá bom. Ou até falar muito alto. Ou até falar muito a alto. gente vê muito isso, né? Ele fala muito alto porque para ele a frequência tá boa, né? É. Mas pra gente que tá ali escutando, tá sabendo que ele tá falando. E isso aí vai Isso ser é um percebido sinal pela família. importante, né? Agora, eu queria mudar um pouco a linha do raciocínio aqui e queria falar um pouco sobre tratamento. Uhum. A gente falou que nós temos aqui 2 tipos de aparelho. O aparelho auditivo, esse externo, onde Convencional. o nosso paciente ele ainda tem o ouvido funcionando e que ele consegue utilizar. E quando isso não funciona mais, aí o especialista entra com um aparelho Com que é o implante. implante Coclear. coclear. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco da diferença desses 2 aparelhos e, principalmente, quando que a gente tem indicação para entrar por um implante coclear? Quando que a gente pode dizer, olha, o meu paciente ele precisa do implante coclear, porque o aparelho tradicional, convencional, já não vai mais dar resultado. A gente podia falar um pouquinho sobre isso? Deixar a Marianita conversar. Pois não. O aparelho auditivo convencional, que é aquele aparelho que a gente vê sempre, ele pode ser aquele atrás da orelha ou um pequenininho que põe dentro da orelha. Sim. Cada um vai ter sua indicação, principalmente quando a gente pensa no grau da perda auditiva. Eu brinco que eu digo, quanto menor a perda, menor o aparelho, quanto maior a perda, maior o aparelho. Então, os pequenininhos, geralmente para perdas menores, ou atrás da orelha para perdas um pouquinho maiores. Mas hoje a gente tem aparelho que cobre praticamente todas as perdas. Só não tem uma resposta boa para as perdas profundas. Perda severa, porque os graus de perda são, só para a gente ilustrar. Tá. Perda leve, moderada, severa e profunda. Então, a gente tem a normalidade e aí os graus de perda. A partir da perda leve já tem indicação de aparelho, Aparelho. Sim. certo? Então, aparelho para perda leve, para perda moderada, para perda severa, um bom resultado. A perda severa, quando ela já está no limite com a perda profunda e o índice de reconhecimento de fala está muito ruim, ele já teria indicação para implante, certo? Existe ali uma linhazinha divisória, que é um teste que a gente aplica, que é um teste de sentenças, que vai me dar o percentual de reconhecimento de sentenças. Sim. E ali a gente já, numa perda severa, já pode indicar um implante coclear. Na perda profunda, geralmente se tem indicação para implante coclear. Por quê? Porque o aparelho auditivo ele tem uma limitação de ganho, do quanto ele vai conseguir atingir. Já o implante, porque o aparelho ele vai estimular a cóclea. Certo. Ele vai fazer o som chegar na cóclea e aproveitar as célulazinhas que ainda existem na cóclea, a região que ainda tem células remanescentes. O implante coclear, não. É um eletrodozinho que é inserido dentro da cóclea e aí a gente já vai estimular o nervo auditivo. A gente já não precisa das célulazinhas da cóclea para isso. Por isso ele consegue cobrir perdas muito grandes, perdas profundas, que geralmente o paciente já não tem mais um bom desempenho com o aparelho auditivo. Certo. Então, a linha divisória é exatamente essa, o quanto de desempenho ele está tendo com o aparelho auditivo. Está com bom desempenho com o aparelho, mantém o aparelho. Não tem um bom desempenho com o aparelho, indica-se um implante. Aí se passa para o otorrino, né? Vou devolver para ele, e para a Gisele também, porque tem uma questão clínica, porque antigamente se tinha uma história de que em idoso não se faz implante. Hoje isso mudou. Quando me perguntam sobre implante no idoso, eu sempre digo, idade não determina
a gente fazer ou não fazer o implante, que vai determinar o quadro, a audição e o quadro clínico. Cognição também. Eu, como cirurgião, também digo sempre isso, né? E Às vezes, funcionalidade, né? E funcionalidade. com 95 anos que me procuram no consultório que eu faço implantes. Por quê? Porque ele tem liberação do médico, ele tem um quadro clínico totalmente estável, ele é saudável, né? Ele tem estrutura óssea para isso e a gente indica. E ele é Por quê? funcional, Ele ele é come funcional. churrasco, Isso, né? Deixa eu ver se eu entendi antes de passar a palavra para o nosso doutor, né, especialista no assunto, se foi isso mesmo, gente, para quem está ouvindo entender. Para quem está de casa. É isso mesmo. Digamos que um idoso de 85 anos, surdo, que tem cognição, ele pode voltar a ouvir normalmente? Sim. Tendo a indicação para o implante coclear, sim. Você tem que entender assim, quem ouve é o cérebro, né? Conforme a gente já falou aqui. Se ele tem cérebro, o que é ele ter cérebro? É ter cognição, capacidade de entender o que ele está ouvindo. No Né? caso, o córtex auditivo preservado. Também. Né? E também porque é uma maneira diferente de ouvir, né? das Então ele vias. tem que ter ali um aprendizado. Sim. Ele tem que ter capacidade de aprender a ouvir com o implante coclear. Né? Porque não vai ser exatamente igual ele ouvia com o aparelho auditivo. Porque o aparelho auditivo é som, é amplificação. Então, É uma queixa bem comum, né, É doutor estímulo Sandro? acústico. Até um paciente recente, nosso, em comum, né, que a Marinita colocou o aparelho, ele disse, doutora, mas é meio estranho, né, a gente não escuta normal. Aí eu digo, não, é porque o senhor escutava através da sua audição natural, natureza. Agora o senhor está escutando com a ajuda de um aparelho. Então o som fica diferente, não é isso? Não é o mesmo som, aí né? que entra a cognição, porque o cérebro, ele é o órgão mais fantástico do corpo humano. No início, vai ouvir estranho. Aí tem vários relatos, né? Ah, parece que está todo mundo falando igual o Pato Donald. Parece que todo mundo está falando igual aquela voz metalizada, né? Distorcida. Tá abafado, tá fanho. Com o tempo, o cérebro vai resgatando a memória auditiva. Ele vai entendendo que aquilo que ele ouviu significava casa, significava água, significava não sei o quê. Plasticidade. Plasticidade cerebral. Exatamente isso. E o cérebro começa a trazer a memória para aquela percepção nova e daqui a pouco ela começa a ouvir como ouvia antes. É como se desse um estalo. É um estalo. E aí começa a falar, não, agora eu tô entendendo tudo, agora tá ótimo, tá maravilhoso. É um Google Tradutor. É o Google Tradutor. Daí a importância. Exato. Ele leva um tempo para o cérebro processar essa adaptação, vamos dizer assim. Né? Por isso que é importante ter a cognição boa. Daí a importância de identificar antes da clínica cognitiva instalado, né? A gente sabe que quando o paciente já tem uma demência em fase inicial, fica bem mais complicada a adaptação do aparelho, porque já tem essa fase de adaptação que o paciente vai ter que entender que ele vai começar a escutar diferente, né? Isso. E aí ele vai persistir. Eu digo, ó, vá lá, Marianita, que ela ajusta, vá que ela ajusta. Mas aí tem que ter esse caminho para chegar nesse momento que o senhor falou, né? E a questão... O paciente ele é informado antes? Sim. Sim. Ele sempre é informado de que ele vai escutar diferente, que ele vai passar por esse período de transição. É bastante conversa antes da cirurgia. Senão não funciona, né? Não dá certo. A gente faz questão de tirar todas as dúvidas antes. Sim. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente deixar assim bem claro, assim, até para a população geral. Gente, quanto antes eu coloco um aparelho auditivo, isso melhora lá no final até para os pacientes de implante. Porque o que acontece? Se eu consigo estar estimulando aquele cérebro com o aparelho, eu vou mantendo a cognição, eu vou mantendo compreensão de fala. Mantendo os circuitos funcionando, Tudo funcionando, né? exatamente. Mas aí, ó, a cóclea vai perdendo célulazinhas e a audição vai caindo. Isso é natural para todos nós, né? Então, cheguei num ponto que o aparelho auditivo não resolve mais. Eu tenho que ir para implante, mas eu tenho que ter tido um cérebro que foi estimulado. Eu tenho que estar entendendo o que eu estou ouvindo, né? Então, a gente teve um exemplo bem característico de uma paciente que implantou, né? E eu faço um teste dentro do centro cirúrgico e nesse teste eu consigo captar ondas, Que é a resposta do nervo. que é a resposta do Na verdade, é a nervo. resposta do cérebro, né? É. E aí, era uma paciente de 82, 83 anos, usuária de aparelho auditivo sempre, e que perdeu mais audição foi para o implante. As ondas dela eram belíssimas, eram ondas de criança. Perfeito, gente. Olha só, deixa eu aqui objetivar para alguns temas, porque a gente vai precisar. Tá Queria chegando só ao final. reforçar uma informação que foi falada pelo George, só para fechar. O que importa é a condição clínica do paciente, não a idade.
É melhor, eu prefiro operar um paciente de 80 anos saudável, que está bem, do que um de 40 cheio de problemas. E a gente vai ter um caso já para falar, você não vai fugir desse Não. case, vamos já dar a palavra para você falar. Gente, agora as famílias devem pensar assim. Eu que sou leiga, né, não sou da área, a única que não é da área da saúde, a pergunta que vem, primeiro, dói? Qual é o nível de complexidade? Qual é o Ótima nível pergunta. de risco? Como é o pós? Vou ficar de cama quanto tempo? Como é o processo do decidir, vou fazer o coclear e como é o pós-operatório? Uma Vamos lá. linguagem bem simples aí para todo Bem mundo simples, entender. redondo. Implante coclear não é uma cirurgia grande, ela é uma cirurgia delicada. A gente trabalha com milímetros. Então precisa de um microscópio. É comparado com o trabalho do relojoeiro, né? Que o relojoeiro mexe naquelas engrenagens do relógio bem pequenininho, olhando numa lente, né, para aumentar. A gente faz igual, a gente vai mexer nas engrenagens do ouvido com um microscópio. É muito pequeno o ato cirúrgico, né? A gente pode dizer que é um pouquinho mais do que arrancar um siso, por exemplo. Um pouquinho mais do que arrancar um siso. Cirurgia de pequeno porte. De né? pequeno porte. Considera. Mas é complexo, mas é de pequeno porte. Mas é de pequeno porte. Não vamos confundir o que é pequeno porte com complexidade. Exato. Ela é altamente complexa, altamente tecnológica, mas é uma cirurgia. Mas é uma cirurgia de pequeno porte. De quanto menor o porte, melhor é o pós-operatório. Exato. Menos a pessoa vai ter desconforto no pós-operatório. Não dói no pós-operatório. O que pode acontecer no pós-operatório? O que o paciente mais reclama pra gente é uma faixa que a gente usa que aperta. Então, dá aquele efeito de usar um boné apertado. Sim. Então, incomoda o aperto da faixa, que é importante para manter tudo no lugar até cicatrizar. Um idoso de 84 anos faz a cirurgia hoje. Quantos dias depois ele consegue retomar a vida normal, as atividades do dia a dia? Se a atividade dele for leve, por exemplo, se ele trabalha no escritório, computador, dia seguinte. O que é muito. É o que eu tô falando, é como tirar um siso. Aí Só que depois o siso precisa ainda fazer incha, a né? fono, né, Marianita? Aqui não incha. Aí Tem depois, incha. aí depois você passa para a fono, que a Marianita vai falar um pouquinho desse pós, Isso. dessa, até da alta, Então, ela assim, começar a ouvir de verdade. É assim? vamos lá. Ele vai internar no dia da cirurgia. É feita a cirurgia, dura em torno de umas 3 horas, arredondando, né? Variando, claro. Fica internado com essa faixa até o dia seguinte. No dia seguinte, a gente tira a faixa, então já não vai ter mais esse incômodo. Pode sentir alguma tontura porque a gente mexeu no ouvido, mas a maioria não sente. Vai para casa, vai recuperar em casa. Com mais ou menos 7 dias, você vai tirar o ponto. E o cuidado maior é que ele não pode deitar na área operada durante um mês, porque tem que esperar aquilo ali consolidar, fixar no osso, vamos dizer assim, para não sair mais do lugar, né? Passado 30 dias é vida normal, como se não tivesse feito a cirurgia. E é esse o momento que a Marianita vai ligar o aparelho, de 3 semanas a um mês depois da cirurgia. Aí, Hoje a gente vê, tem alguns profissionais que estão começando até a ligar mais cedo, a ativar mais cedo. Eu sou mais, eu gosto de preservar um pouquinho mais. É uma estrutura que foi mexida, tem edema, né? Sim. Então, em média, de 3 semanas a um mês é um bom tempo para a gente ligar o implante. Quando eu digo ligar o implante, é ativar o sistema. Por quê? O implante ele tem duas partes. Isso é bom falar, porque tem gente que pensa que o implante é todo dentro, todo implantável. Ainda não. Existe um projeto, mas ainda não. Ele tem um componente interno, que é colocado cirurgicamente, e ele tem um componente externo, que parece um aparelho auditivo, mas tem uma anteninha que fica aqui, uma parte que tem uma bolinha, e tem um que é só uma bolinha mesmo. Ela gruda no componente interno e fica só uma bolinha presa aqui, um ímã. Então, com 3 semanas, 4 semanas, é o período que eu vou pegar aquele componente externo, conectar ao componente interno e ativar. Na ativação, a gente começa com tudo muito baixinho. A gente não começa, não, botou, vai ouvir tudo. Não. Eu até brinco que eu digo, ó, é o seguinte, quando você vai acordar alguém, você acorda a pessoa gritando, só se você não gostar da pessoa, mas se você gostar dela, você não faz isso. Você chega lá, faz assim, ei, acorda, né? Depois você vai aumentando o tom. Então, quando eu vou ativar um implante, eu vou acordar um sistema que estava dormindo. Então, eu não posso chegar lá e, né? Eu tenho que ir devagarzinho. Então, eu dou um É uma estímulo. reeducação. É uma reeducação, porque eu vou dar um estímulo elétrico. Então, eu vou dar aquele estímulo baixinho. A gente tem eu sempre digo que eu tenho 2 objetivos. O primeiro é que detecte. Percebi. Pronto. E o segundo é não ter desconforto. Se eu atingir esses 2,
já está ativado. Essa é a primeira É a primeira ativação. Depois disso, a gente faz os mapas, que são os ajustes, são progressivos. Então, alguns mapas o paciente vai mudar em casa, eu já deixo pronto. E outros, aí, depois de um certo tempo, ele volta para mim. Com um mês, a gente fica fazendo um mapeamento em média de um mês, depois a gente passa a fazer a cada 2 meses, depois a cada 3, a cada 4, a cada 6. No adulto, a cada 1 ano, depois, quando já está tudo ok, fica um mapeamento anual. Na criança, um mapeamento a cada 6 meses. E assim a gente vai conseguindo que essa audição chegue a limiares de normalidade. Mas é um percurso. É um processo. É um processo. E fora isso, a orientação sempre varia de paciente para paciente. O paciente que tem essa onda que você falou, que foi sempre estimulado e a onda é muito Geralmente é melhor, é mais ele rápido. consegue chegar numa É. situação de audição melhor, mas Melhor, mais rápido do que Certo. aquele que nunca não recebeu uma boa estimulação. sim. E outra coisa que é importantíssima, não adianta eu fazer o paciente ouvir se eu não der maneiras de fazer ele entender o que está ouvindo. Então, eu sou fono, eu trabalho com a parte do mapeamento, ajuste, ou no caso do aparelho auditivo, a adaptação do aparelho auditivo. Mas existe uma outra especialidade da fono, que é a fono que faz a terapia de reabilitação auditiva, e a gente vai trabalhar junto, que é a fono que vai ajudar o cérebro a entender o que é que chegou lá. Eu brinco que eu digo assim, eu dou o estímulo e a Manu, que é a fono reabilitadora, né, que é da É equipe, da as equipe. fonos, vamos lá, as fonos reabilitadoras é quem vai dar condições daquele cérebro dar sentido àquele estímulo que chegou, Sim. né? Porque chega lá em cima, vamos lá, chegou lá em cima, um estímulo, zzz, o cérebro precisa entender que aquele zzz é caneca. Então, isso aí é a reabilitadora que vai conduzir esse processo para que ela consiga chegar a entender o que está chegando lá em cima. A gente agora vai, antes de ir para a fala de cada um, né? Cada um vai ter um tempinho. Mas antes de falar, tem algo que eu acho que é relevante que me ocorreu aqui agora, que é uma informação de utilidade pública. Gente, é uma cirurgia caríssima, caríssima, mas tem uma notícia muito boa. Está no rol da ANS, o plano de saúde cobre 100%. Olha que notícia boa. Então agora não tem mais motivo, né, para a gente não cuidar da nossa saúde auditiva. Isso. Então vamos Deixa eu só complementar, já que você tocou nesse assunto. Não só o rol do ANS cobre tudo. Tudo quando a gente fala é o aparelho, é a equipe, é a cirurgia, a manutenção, a troca, Upgrades. os upgrades, que é a troca da parte externa quando já vai ficando obsoleto, vai ficando antigo. Tudo isso o plano de saúde cobre e é obrigado a cobrir e cobre. Outra coisa que também é feito pelo SUS, Isso. certo? É uma observação importante. Nem. Sim. Isso precisa. Faz. Gente, isso não é recente, né? Já faz Não. tempo. Não. Tem tempo. São informações que não chegam. Às vezes a população. Parece que é novidade, não é Fortaleza novidade. É feito em 2 hospitais, no Dois. HGF E no Hospital das Clínicas. pelo SUS. Ah, que Tanto maravilha. crianças quanto idosos. Tanto criança quanto idosos. Lógico que a gente sabe que tem, Uma- tem uma prioridade para as Para as crianças. crianças. Porque elas vão viver uma vida inteira, né? Isso. Então a gente sabe que às vezes isso aí é um fator que complica um pouquinho, porque às vezes o adulto e o idoso ficam na fila porque a criança tem a É a prioridade. prioridade. Ela né? E precisa tem um de limite. aprender, né? É. Pra levar uma para Porque o aprender. SUS tem a limitação da demanda. É muita É. gente precisando e pouca vaga. Então eles têm que fazer uma triagem. E Isso. a criança tem a prioridade, Prioridade absoluta. porque a criança vai mudar a vida dela, aquele aparelho. Ela vai ter uma chance acadêmica maior, ela vai usar aquele aparelho décadas, né? Então, não é que o idoso também não vai ter benefício, é porque comparado com a criança, é um benefício É uma menor. prioridade. As pessoas muitas vezes negligenciam a perda auditiva, né? Tem uma história do século retrasado de uma menina que nasceu com audição, com visão, e a partir dos 3 anos ela começou a perder audição e visão a ponto de perder completamente os dois. O nome dela é Helen Keller. Ela é muito famosa, tem inclusive uma estátua dela lá em Washington, no Capitólio. Eu visitei essa estátua, que ela é bem conhecida nos Estados Unidos, ela é americana. E tem uma frase da Helen Keller que eu acho interessante todo mundo conhecer. Uma vez perguntaram para ela se ela tivesse a possibilidade de recuperar a audição ou a visão, qual que ela preferia. Ela falou assim, sem dúvidas a audição, porque a minha cegueira me afastou das coisas, mas a minha surdez me afastou das pessoas.
E se eu pudesse voltar a ter a visão ou a audição, eu gostaria de me reconectar com as pessoas. Então, isso não, eu já falei essa frase mais de 10 vezes, toda vez que eu falo eu me arrepio também. Então, não tem assim exemplo maior de como a audição é importante para as nossas vidas. A Josiane sempre costuma falar, né, que socialização é remédio. Vocês sempre falam socialização é remédio. E isolamento social é fator de risco também, né? Porque a gente não está falando só de sons, a gente realmente está falando de pertencimento, né? E hoje, vou dar aqui o gancho para a doutora falar. Hoje a gente convive muito, interage muito com os médicos, neurologistas, geriatras, e eles vêm, dão entrevista, falam, e eles colocam a interação social no mesmo patamar de importância da medicação. Então, olha aí a audição, a saúde auditiva no centro de tudo isso. Importantíssimo. Doutora, quer falar um pouco mais sobre esse assunto? Inclusive, assim, são muito estudadas as blue zones, né? As zonas azuis aí ao longo do plano do mundo, né? Que são zonas onde existem a maior quantidade de idosos saudáveis, longevos, né? Com a vida funcional, né? E uma das coisas dessas blue zones, né? Além da alimentação saudável, né? Isso, exato. É o pertencimento, né? É o fazer parte de algo, de uma comunidade, de um grupo, né? Então, assim, eu lembro muito minha avó, ela tinha o grupo do baralho, o grupo da hidroginástica, o grupo, né? Então, você se sentir parte, né? Isso daí já foi visto que é essencial, né, para um envelhecimento cerebral saudável. Né? Então, isso daí realmente a gente estuda esses super agers, né? Esses super idosos, e cada vez mais a gente tem mais certeza, né? Dessa importância. Eu estou aqui todo tempo inquieta com o meu mundo de Sofia, querendo fazer uma brincadeira, mas agora que está todo mundo bem descontraído, acho que eu posso fazer. A gente passa o tempo todo aqui falando para chegar no coração, né, das pessoas, das famílias. É isso que a gente faz aqui o tempo todo, por isso que eles gostam tanto de vir. Mas o tempo todo usando a voz para chegar na cabecinha, na mente das pessoas. Vocês fazem isso literalmente, né? Vocês colocam voz na cabeça das pessoas. Que coisa mais linda. Exatamente. Então, agora, acho que na hora desse fechamento, a gente vai dar uns minutinhos para cada um, 2 minutinhos para cada um, para que cada um possa falar ou um case, acho que um case era bem importante. Vamos deixar o case, depois a gente entra com 2 minutos. Doutor Sandro, um case aí que você possa falar de uma experiência real que você teve de sucesso numa cirurgia. Conta um pouquinho para a gente. Eu posso contar. Posso complementar? Qual foi o caso que mais te emocionou, Sandro, depois que você completou? O que foi que te deu assim, aquela sensação assim, de que, poxa, eu fiz o trabalho da minha vida, né? Eu fiz diferença. Qual foi o melhor caso? É difícil escolher um, porque cada história tem a sua emoção, a sua peculiaridade. E você fazer diferença na vida da pessoa você olhar nos olhos dos pais de uma criança, por exemplo, que nasce e recebe o diagnóstico de que a criança não ouve, e ele já projeta todo um futuro sem aquela audição, e você ter a capacidade de devolver a capacidade dela ouvir, dela poder ter uma vida acadêmica, né, que você depende da audição para desenvolver. Mandar um áudio para o Dr. Sandro, como mandou hoje do grupo. Uma pequenininha que mandou hoje um áudio para ele. A Valentina. A Valentina. Esses áudios derretem a gente. Mas são vários. Mas eu gostaria de citar um porque, assim, que chama a atenção que você tem que sempre acreditar. Sim. Então, a gente teve um paciente que foi revelado nos exames radiológicos dele que ele não tinha um nervo auditivo. Mas, de vez em quando, ele exibia um comportamento de que ouvia. Aí que vem o trabalho da equipe também, né? Sim. A Manu, que não está aqui, que faz essa parte de reabilitação, ela vê ali muito o dia a dia da terapia de entendimento da fala, né? E olha, mas tem hora que parece que ele está ouvindo. Eu falei, mas o exame diz que não tem nervo. E ficou naquela, a gente faz ou não faz? Porque sem nervo não tem como a gente estimular. Tá. E como tinha essa esperança, esse fio, literalmente, de esperança, né? Talvez um nervo tão fininho que não apareceu no exame, mas que ele está lá, a gente resolveu apostar.
que ele tinha comportamento auditivo, e a clínica é soberana. A clínica é soberana. Sempre. Sempre. A gente sempre tem que. A gente apostou, brigou com o plano, porque ficou aquela questão, mas vocês vão fazer um implante no paciente que não tem nervo no exame? Não tem no exame, mas às vezes não aparece. Os exames são fatias, né? Sim. Não mostra. É porque tem falso positivo, Falso falso negativo, negativo, falso preditivo. A gente resolveu O apostar. ponto fora da curva. Ponto né? fora A da gente curva. não pode deixar de levar em consideração. A gente apostou, foi lá, o plano aceitou e ele respondeu. Impressionantemente. Exatamente. Impressionante. Contrariando todas as Todas as expectativas. expectativas. Então, esse case aí chamou muita atenção por isso, de que da gente não desistir. Se tiver ali a possibilidade de dar certo e a família quiser comprar essa possibilidade, claro que a gente tem que deixar bem claro que não é um caso normal, é um caso de tentativa, né? Algumas tentativas vão dar certo. E vale a pena. Vale a Doutor pena. Sandro, então já emenda aí, deixa então, olhando para a câmera, um Vamos lá. conselho, Pra- algo que pra agora teu audiência. coração queira trazer nesse momento aí para esse povo. O que eu tenho para dizer é o seguinte: o envelhecimento, ele é natural da vida. Ele é um privilégio. Nem todos vão chegar lá. E você não tem que ter vergonha de que está tendo limitações. A gente tem limitação sempre. Você não pode pular do 10º andar do prédio que você vai cair lá embaixo e vai morrer. Essa é uma limitação que você vai ter a vida inteira. Claro que a idade vai trazer limitações que você não tinha antes. Mas você tem que buscar ser a melhor versão de você mesmo em cada idade. Seja o melhor 40 anos que você puder, o melhor 50 anos, o melhor 60, o melhor 70, o melhor 80, 90, 100, até onde Deus te der a vida. E a audição, cada vez mais, a gente conversou aqui um tempão sobre isso, ela é um fator muito importante para que você possa socializar, para que você possa se conectar com as pessoas, para que você possa compartilhar com os outros a sua história de vida e continuar aprendendo, que a gente segue aprendendo a vida inteira. Então não abandona a sua audição. Ainda mais agora que a gente sabe que ela é fundamental para que o seu cérebro tenha uma saúde, para que você mantenha o seu cérebro também vivo e funcionando. Esse é o meu recado final. Perfeito, doutor. Não desista da sua audição e nem do seu cérebro. Doutor Mário, então, uma palavra. Complementando, tá. Complementando o que o Dr. Sandro falou, eu vou citar uma campanha da Sociedade Brasileira de Otologia, que é Cuide do seu cérebro através da audição. Então, assim, a gente tem que cuidar da audição e na hora que a gente começa a perceber qualquer tipo de dificuldade. Vai ao otorrino, vai ao fono, os colegas, né, de outras áreas encaminhem seus pacientes para fazer essa avaliação. Por quê? Porque quando a gente cuida cedo, a gente deixa um cérebro ativo. Então, aparelho auditivo, implante coclear, aparelho osteoancorado, que é um que a gente não falou aqui, mas é um outro tipo de implante. Hoje a gente tem solução auditiva para praticamente todos os problemas auditivos. Então, o quanto antes a gente resolver, o quanto antes a gente fizer a intervenção, o quanto antes a gente vai conseguir manter o cérebro funcionando e qualidade de vida, que é o mais importante, né? Envelhecer com qualidade de vida. Esse é o meu recado. Viver mais e melhor. Viver mais e melhor. E finalizando, né? A idade a gente não pode mudar, né? A genética a gente não pode mudar, Ainda. né? Ainda. Já tem terapia Já tá gênica. começando. Já tem terapia gênica. Mas a gente pode prevenir demência atuando nos fatores de risco modificáveis. E a audição é um deles. Muito bem. Bom, como profissional da área da saúde também, eu tenho um profundo respeito por todos vocês, porque eu sei como é difícil a gente chegar nesse patamar, né? É de muito estudo, de muita dedicação, de muita abdicação. E eu posso dizer que a gente olha no olho de cada um e a gente vê como vocês são felizes realizando a profissão de vocês, assim como eu também sou muito feliz na minha profissão, né? E é muito bom a gente saber que quando a gente está na mão de um profissional assim, a gente tem entrega e que a gente recebe, certo? Então não é à toa que o Sandro operou a minha mãe, eu fico emocionado por isso, porque a gente achava que ela não ia mais ter a qualidade de vida, né, por conta da perda da audição, e
E ela está na mão aí de um grande profissional, que é meu amigo pessoal, e agora está na mão da doutora também. Então, eu tenho um profundo respeito e admiração por vocês. E muito obrigado por terem vindo hoje. Foi, assim, muito bom, assim, esse papo descontraído, muito esclarecedor. A gente trouxe muita informação, acho que isso é relevante. Nós aqui do Clube de Terapia, nós acreditamos que o envelhecimento saudável, ele acontece quando nós cuidamos da pessoa como um todo. E a saúde auditiva faz parte desse cuidado. Então, a gente agradece imensamente a contribuição realmente de profissionais tão respeitados, entendeu? Doutor Sandro Coelho, doutora Marianita Vale, doutora Gisele Collier. Muito obrigada pela participação e pela grande e valiosa contribuição de vocês nesse podcast de hoje. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo Obrigado convite. também. Foi uma honra e foi ótimo.